Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Cássia Raquel. Vou trabalhar com vocês a disciplina de Ciências. Tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem de saúde, preparados para mais um ano letivo. Para iniciarmos os nossos conteúdos, vamos falar hoje sobre os estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Então, os estados físicos de uma substância, eles são determinados, definidos pelo grau de agregação de suas moléculas. Aí nós temos o estado sólido, que apresenta forma e volume constante, o estado líquido, que apresenta forma variável, ele adquire a forma do recipiente que ele se encontra e o seu volume é constante. O estado gasoso apresenta forma e volume variáveis. Ele adquire a forma de onde ele está e o seu volume também está de acordo com o espaço, porque o estado gasoso preenche todo aquele seu espaço. Uma quantidade de gás presente no balão de festa, ele vai adquirir a forma daquele balão e vai preencher todo o seu espaço. É menor, né, do que se você colocar uma quantidade de ar que vai preencher todo o seu quarto. Então, ele vai adquirir a forma do seu quarto e preencher todo aquele ambiente. Então, por isso que a matéria no estado gasoso, o ar atmosférico, os gases, eles apresentam forma e volume variável. Cada estado físico apresenta propriedades específicas. O estado gasoso. Quais são as suas propriedades? Resistentes, duro, dureza, ductibilidade e elasticidade. A resistência também é chamada de tenacidade. O sólido resistente, ele é capaz de suportar uma força maior, né, uma força externa maior, sem acontecer o seu rompimento ou fratura, do que um sólido menor, um sólido menos resistente, como, por exemplo, ferro e outros metais. A outra propriedade é a dureza. Quanto mais duro um sólido, mais difícil ele consegue riscar a sua superfície, que é o caso do diamante. A ductibilidade deles, os sólidos dúcteis, eles podem ser alongados e formar fios, que podem ser deformados, não recuperam a sua forma original e quando cessa a força causa deformação, que é o caso do metal cobre, que é muito utilizado para formar os fios que conduzem corrente elétrica nas instalações elétricas dentro de nossa casa. A elasticidade. Os sólidos elásticos, eles deformam-se, mas recuperam-se de forma original, né? Como quando depois que cessa a sua força causadora da sua deformação, como exemplo da borracha, né? Então, eles podem ser deformados e depois voltam à sua forma original. O estado líquido também apresenta propriedades específicas, quanto à sua volaticidade, que está relacionada com a facilidade dele se evaporar, como o caso da acetona e da gasolina, que são líquidos mais voláteis que a água. A sua viscosidade, que está relacionado à resistência em que ocorre o seu escoamento, como é o caso do sabonete líquido. Ele é mais viscoso, mais resistente do que a própria água. Então, essas mudanças de estados físicos, elas podem ocorrer com relação ao seu aumento ou diminuição de temperatura e pressão. Então, quais são as mudanças de estados físicos? Fusão, que é a passagem do sólido para o líquido.
vaporização, que é a passagem do líquido para o gasoso, que pode ser evaporação, ebulição e calefação. A solidificação, que é a passagem do líquido para o sólido. A condensação, também chamada de liquefação, que é a passagem do estado gasoso para o líquido. E a sublimação, que é a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso, ou vice-versa. Cada uma dessas mudanças nós vamos conhecer separadamente. Começando pela fusão, que é a passagem, que ocorre por um aquecimento, ou seja, um aumento de temperatura do estado sólido para o estado líquido. O aquecimento, provoca a elevação dessa temperatura até que ela atinja o seu ponto de fusão. A temperatura, durante o processo de fusão, ela permanece constante. Então, por exemplo, para que a substância, aquela que está num determinado estado físico, no caso do sólido, passe pelo processo de fusão, ela vai atingir a temperatura de 0 graus Celsius até ela derreter totalmente, passar para o estado líquido. Quando ela passar para o estado líquido, aí que a sua temperatura ela vai aumentar. Mas enquanto está ocorrendo o processo de derretimento, por exemplo, do gelo em água, o gelo ele vai continuar tendo a passagem a temperatura de 0 graus Celsius. A solidificação é a passagem do estado líquido para o estado sólido com a diminuição de temperatura, quando ocorre o seu resfriamento. Então, quando a substância ela vai atingir a sua solidificação, ela apresenta o seu ponto de solidificação de 0 graus Celsius. Então, até a água virar gelo, se solidificar, ela vai atingir essa temperatura. Quando ela passar para o estado sólido, que é o estado de gelo, aí sim que vai ocorrer o seu resfriamento. Que aí ela passa a ter -1, -2, -3 graus. A vaporização. A vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso por aquecimento, ou seja, ocorre um aumento de temperatura. Podemos ter a vaporização de 3 estados físicos. Lentamente, que é a evaporação, que é quando a gente coloca uma roupa para secar no varal, depois de um certo tempo que aquela roupa vai enxugar. Rapidamente, que é o processo de ebulição, que é quando você coloca água para ferver, para fazer aquele cafezinho para você tomar no final da tarde. Quando ela começa a apresentar o processo de fervura, aí você tem a ebulição. E a calefação também ocorre por um processo rápido, mais rápido que a ebulição, que é quando você tem uma superfície superaquecida em contato com uma superfície fria. Por exemplo, você ferveu a água do café, na panela, aí você tira aquela panela e vai colocar na pia. Tem ali umas gotas de água, aí vai ocasionar aquela passagem daquela água que está lá na pia para o estado de vapor, estado gasoso, que é a calefação, um chiado. Então, aí você tem uma passagem muito rápida do estado líquido para o estado gasoso. Então, durante o processo de ebulição, de vaporização, também a temperatura ela permanece constante. Então, para que ocorra a passagem do estado de líquido para o estado gasoso, ele deve atingir a temperatura de 100 graus Celsius. Enquanto ele não passar totalmente para o estado gasoso, ele vai manter a temperatura de 100 graus Celsius. Ela permanece constante. Quando ele atingir o estado gasoso, aí é que vai ocorrer o processo de aumento de temperatura. Aí nós temos aqui os tipos de vaporização, A evaporação lenta, que ocorre em qualquer temperatura, e a ebulição rápida, que ocorre a 100 graus Celsius a nível do mar.
Também temos a evaporação em locais mais altos, né? Onde a água ferve em temperatura mais baixa. Quais são os fatores que influenciam na vaporização? A pressão atmosférica, né? Quanto maior a pressão, menor a vaporização. A temperatura, quanto maior a temperatura, mais rápida é a sua vaporização. E a umidade relativa do ar. Quanto maior a umidade, menor a vaporização. Fator que nós observamos bastante quando está chovendo. As roupas que lavamos demoram mais tempo para secar. Então, o ambiente está com a umidade muito grande, dificultando a vaporização da água. Outro fator também que ajuda a influenciar no processo de vaporização é a superfície que está exposta ao ar. Se a roupa está bem estendida no varal, bem esticadinha, vai ocorrer a sua vaporização mais rápida da água, né? Se estiver ventando, né, então a ventilação também é um fator que influencia nessa mudança de estado. Quanto mais ventilado o dia, mais vento está ocorrendo, também mais rápido é a sua vaporização. Qual a diferença entre gás e vapor? Então, vapor é o estado físico que está em equilíbrio, tanto com o estado líquido quanto o estado sólido, né? Ou seja, ocorreu a transformação do estado líquido, tá, para o estado de gasoso, por uma variação de pressão e temperatura. Por exemplo, colocamos água para ferver em uma chaleira e vamos observar aquela fumaça. Então, aí você tem o estado de vapor, que é a passagem do estado líquido, tá, para o estado gasoso, com aumento de pressão, tá, ou temperatura. O gás é o estado físico, ele não pode ser alterado pela variação de temperatura, tá? Para que haja mudança no seu estado físico, vai ocorrer uma variação de pressão. O que acontece nos botijões de gás? O gás de cozinha, ele é líquido quando ele está dentro do botijão, porque dentro do botijão a sua pressão ela é maior. Quando ocorre, né, a variação dessa temperatura, ela é diminuída, ele passa para o estado gasoso. Então, aí ele é um gás. Entendido? Aí nós temos o processo de condensação, que é a passagem do estado gasoso para o estado líquido através do resfriamento, ou seja, da perda de temperatura. Então, a sua temperatura ela também permanece inalterada até atingir, né, o processo de condensação, quando ele passa do estado gasoso, tá, e chegue no estado líquido novamente. Aí nós temos a temperatura, ela vai estar baixando quando ele atingiu. É o que nós observamos lá quando eu coloco uma água gelada. O copo, ele começa a umedecer. A temperatura, ela permaneceu a mesma. Quando ocorreu todo o processo de condensação, aí que ela vai ocorrer a diminuição de temperatura. A sublimação. A sublimação é a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso, quando ocorre o aumento de temperatura. Quando ocorre o processo inverso, que é do estado gasoso para o estado sólido, ocorre pelo seu resfriamento. Aí nós temos o gelo seco e a naftalina. Então, a naftalina está no estado do estado sólido. Quando ela desaparece lá na sua gaveta, ela passa para o estado gasoso. Quando você abre o congelador, o gelo que está no estado sólido, né, ele passa diretamente para o estado gasoso, que é aquela fumaça, certo?
Então, eu espero que vocês tenham compreendido, né, os estados físicos e as mudanças de estados físicos. Nós temos um resumo em arquivo em PDF. Eu gostaria que vocês copiassem no seu caderno, tá? Quem tem impressora em casa pode estar imprimindo, quem não tem pode estar copiando no seu caderno. Assistam, né, quantas vezes for necessário este vídeo para que vocês possam estar compreendendo. Eu volto na próxima aula com outras orientações. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer revê-los e até a nossa próxima aula. Tchau, meus alunos. E não esqueçam, participem. Vocês estão no 9º ano. Vocês precisam concluir o seu 9º ano para iniciar um ensino médio em 2022. Espero encontrar vocês lá no ensino médio também, tá bom? Tchau, vamos estudar. Participem das aulas, não acumulem atividades. A professora volta em breve. Tchauzinho, meus alunos.